você sabe o que é um Kenpachi? Que título é esse e por que eles sempre são capitão da 11ª Divisão? Da onde surgiu tudo isso e por que são tão poderosos? Para saber isso e muito mais, se liga no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo DC. Já se inscreva e não perca os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto bem interessante que é sobre Kenpachi. O que é um Kenpachi, de onde surgiu e por que eles recebem esse título dentro da 11ª Divisão, lá na Goutei 13, as 3 divisões. Bem pessoal, isso foi criado há muito tempo mesmo pela grande Unohana. Ela foi a primeira Kenpachi, ela que criou esse título. Mas por que ela criou esse título, pessoal? E vocês sabem quem foi os capitães que assumiram essa divisão? Quem foram os verdadeiros Kenpachi? Bem pessoal, isso surgiu há muito tempo atrás, quando Unohana era a primeira elite de capitães dentro do universo Bleach. Ela era considerada a assassina mais impiedosa. Quando o grande comandante das 3 divisões criou as 3 divisões, ele chamou ela para ser uma capitã. Ela aceitou, mas também ela trouxe as suas regras. Segundo ela, ela iria criar a 11ª Divisão. E para assumir a 11ª Divisão, apenas os Shinigamis mais poderosos em força bruta e habilidade em espada. E ela criou essa grande regra dentro da 11ª Divisão, onde surgiu então os Kenpachi. Então o tempo passou e Unohana não encontrou ninguém, mas ninguém mesmo, que ela considerasse ser um Kenpachi. Então ela acabou ficando, digamos assim, meio desanimada, decepcionada, por não encontrar nenhum Shinigami tão poderoso como ela na arte de espada e força bruta. E ela acabou perdendo aquela vontade de lutar, aquele desejo de ver sangue durante as suas grandes batalhas, até porque era considerada uma grande assassina. Até que ela chega num certo momento e conhece uma criança chamada Zaraki. Ela vê aquela criança em cima de vários cadáveres que ele tinha acabado de matar e derrotar. E ela fala, opa, essa criança é poderosa. E ao conhecer essa criança, ela é atingida com tudo no meio do peito. Por isso que a Unohana tem aquele cabelo trançado no peito dela, para esconder a cicatriz que o Zaraki criança fez nela. Após o Zaraki ser derrotado por ela, ela viu que ele tinha um potencial monstruoso e poderia ser bem mais poderoso do que ela. E naquele exato momento, ela fala assim, eu já sei, eu vou preparar essa criança para o futuro, pois ela vai ser o grande Kenpachi e vai ser conhecido como o Shinigami mais forte das 3 divisões. Então o tempo passa e o Unohana acaba saindo do cargo e acaba assumindo outros Kenpachi no lugar dela. E ela passa a ser treinada pelo grande Tanjiro, que é o cara da Divisão Zero, que controla as águas termais e acaba ensinando ela a arte de cura. E ela acaba, digamos assim, se afastando daquele ser assassino que ela era e deixa para os outros Kenpachi. Porque o que ela queria? Ela queria ver como o Zaraki iria estar lá no futuro. Ela queria ver como aquele pequeno garoto tão poderoso que conseguiu fazer aquela baita cicatriz que ela tem no peito se tornaria o grande Shinigami, o grande Kenpachi. Bem pessoal, o tempo passou e tivemos alguns Kenpachis durante esse tempo, mas faltou Kenpachi aí e até hoje eu me pergunto quem são eles. Mas vamos conhecer quem já assumiu esse grande cargo de Kenpachi? A grande primeira Kenpachi foi ela mesma, né pessoal? Unohana. E você sabia que o nome dela era Irachiru Unohana antes dela criar a divisão Kenpachi? Por isso que o Kenpachi, quando descobre aquela pequena menina, coloca o nome dela de Irachiru, que é a sua verdadeira espada materializada. Então Unohana, de grande assassina, se tornou capitã e criou essa divisão de Kenpachi. E a regra dela era o seguinte: para você se tornar um capitão dessa divisão, você deveria matar o antigo capitão. E assim foi acontecendo várias e várias vezes quando foi mudando o capitão da 11ª Divisão. E acreditem pessoal, a Unohana criou a 11ª Divisão há mais de 1000 anos atrás.
Agora nós vamos conhecer o sétimo Kenpachi. Ué, mas cadê o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Sumiu? Bem, pessoal, esses Kenpachi não foi mostrado nem no mangá, nem no anime e muito menos nas novels do Bleach. O sétimo Kenpachi que vocês vão conhecer agora é mostrado numa novel do Bleach que se chama Os Espíritos Estão com Você. Kuro Yashiro, ele foi o sétimo Kenpachi. Ele era muito amigo do Kyoraku. Kyoraku gostava demais dele. E ele foi desafiado pelo próximo Kenpachi, que foi o grande e mais, digamos assim, o vilão mais temido por todos dentro da novel, ou até mesmo pelo Aizen, que foi o Asashiro Kenpachi. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês o sétimo Kenpachi. Ele é muito importante, por quê? Porque o seu tenente era o Ashido. Lembra do Ashido, o cara que ficou lá no Eco Mundo, que a Rukia disse que iria salvar ele e ficou lá, acho que a Rukia esqueceu dele? Então, aquele cara era tenente do Kuro Yashiro. Isso mesmo, pessoal. Ele era um cara muito amigável, muito bacana. Ele lembrava muito o Zaraki Kenpachi. Além de ser muito poderoso, ele era muito amigável, gostava das crianças, da Soul Society. E o Kyoraku tinha um grande apreço por ele. E agora você deve estar se perguntando, tá, DC, se ele é tão poderoso, por que ele foi derrotado pelo Asashiro? Só Asashiro? Bem, pessoal, a sua Bankai tem uma grande regra. Ele só pode usar a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes no ano. A própria Central 46 diz que a Bankai dele era poderosíssima e poderia destruir toda a Soul Society, pois o efeito da sua Bankai pode atingir todo mundo, menos ele, o usuário da Bankai. Depois aparece o oitavo Kenpachi, como foi citado aqui para vocês, que é o Asashiro, Soya Asashiro. Esse cara, ele não tinha tanta força bruta, mas era um cara extremamente poderoso por causa da sua Bankai. A sua Bankai ficava totalmente ativa, ou seja, ela sempre ficava ativa, independente se ele estava ou não em modo de batalha. Ele foi um cara que fez uma grande revolução dentro da Soul Society e tentou derrubar todos os nobres e tentou mudar também as regras da Soul Society. Segundo ele, a Soul Society não estava andando conforme deveria andar. Era um cara extremamente sério e tinha uma grande vingança, pois ele perdeu a sua irmã para um Hollow. Ele viu a sua irmã ser devorada. E a sua irmã, antes de morrer, pediu para ele se tornar o Shinigami mais poderoso da Soul Society. E não foi diferente, realmente ele se tornou tão poderoso com a Bankai formidável, que era uma Bankai que nem mesmo a Central 46 conhecia. E ele só foi detido pela Divisão Zero, que teve que intervir para poder prender ele no Muken, onde ele está preso hoje com o Aizen. Quando o Aizen foi preso, ele tirou sarro do Aizen, dizendo que o Aizen perdeu para um mero humano chamado Kurosaki Ichigo. Depois de Asashiro, nós vamos conhecer apenas o 10º Kenpachi, que é o Kinganju. Esse cara era conhecido por ser muito preguiçoso. Até quando os capitães foram chamados para a apresentação do Urahara, ele não foi devido à sua preguiça em participar de algumas reuniões. O Hiraku não gostava desse cara nem um pouco. Bem, pessoal, o que está ligado a esse cara? Vocês lembram de um cara chamado Maki que estava junto com os Bantus? Então, ele era integrante da 11ª Divisão quando esse cara era capitão. Quando o Zaraki mata Kinganju com apenas um golpe, nossa, o Zaraki adora matar qualquer um com um golpe, ele se revolta e foge, se aliando junto com os Bantus. Por isso, durante a saga dos Bantus, no anime, ele queria enfrentar tanto o Zaraki, ele queria aquela vingança, ele não gostava do Zaraki, pois querendo ou não, ele gostava do seu antigo capitão, que foi morto com um único golpe pelo grande Zaraki. Bem, pessoal, e como que acontece essas batalhas? Tem que ter no mínimo 200 integrantes da 11ª Divisão para testemunhar quem é o grande vitorioso e ser o próximo Kenpachi. O atual Kenpachi, que é o 11º Kenpachi, que é da 11ª Divisão, é o Zaraki Kenpachi. Durante o anime, ele se mostra extremamente poderoso,
mas ele realmente mostra sua força no último arco do Bleach, que é a Guerra dos Mil Anos entre Quinches e Shinigamis. No começo desse grande arco, ele consegue matar 3 Quinches de Elite e enfrentar o clone do Rei Quinch em apenas algumas cenas do mangá, que foi formidável. Depois a Unohana mostra para ele qual é o verdadeiro instinto de um Kenpachi, aquela sensação de lutar que ele tinha quando conheceu ela anos atrás, quando ele era apenas uma criança, e ela viveu até aquele momento para mostrar para ele o que era ser um Kenpachi, e ele descobre a sua Shikai e depois a sua Bankai, que é a Irachiru, que tem o antigo nome de Unohana. Beleza, pessoal? Então esses são os lendários e poderosos Kenpachis do grande universo Bleach. Apesar do título Kenpachi ser conhecido como o Shinigami mais forte dentro das 3 divisões, todo mundo que acompanhou o mangá e também o anime sabe que o comandante Yamamoto era o cara mais forte em 1000 anos dentro da Soul Society. Por quê? Porque ele tinha um poder monstruoso, que era a sua grande, sem dúvida nenhuma, o grande poder do comandante das 3 divisões era a sua grande espada poderosíssima, com uma Shikai belíssima, e a Bankai que a gente conheceu no mangá. Realmente não teria chance de nenhum Kenpachi lutar contra o grande comandante das 3 divisões. Sem contar também que temos o Ishibei, que para mim é o Shinigami mais poderoso, só que como a divisão 0 não se mete nas 3 divisões, a gente sempre vai deixar a divisão 0 de lado. Nós vamos comparar mais as 3 divisões mesmo. Creio eu que, tirando o grande comandante, não tinha ninguém que pudesse lutar de igual para igual quando se trata de força física e habilidade em espada. Kenpachi só vai para os caras que são realmente, cara, brutos. Os caras são brutos na hora de lutar. Beleza, pessoal? Então é um grande título que tem alguns personagens que não foram citados no mangá, que pertence apenas aos Shinigamis, cara, overpower. O Unohana era overpower, Zaraki Kenpachi está no nível God aí. O próprio Kyoraku fala que ele, o Aizen e o Ichigo são caras fora da casa. São muito poderosos, como é citado nessa novel do Isagi Shuhei, para quem está acompanhando aqui no canal da Bleach Brasil. Ah, e não perca os próximos vídeos. Eu vou trazer um vídeo aqui do capítulo final. Final não, é o penúltimo capítulo da novel, onde tem um grande desfecho com os personagens principais da novel. E também vou trazer um vídeo falando sobre a máscara do Hollow do Ichigo. Por que ele não usa mais? Por que o Ichigo não usou mais a sua máscara Hollow, você sabe? Então não perca os próximos vídeos aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Muito obrigado por quem assistiu, dá aquele like, compartilhe, claro, traga mais amigos para se inscrever aqui no canal. E Bankai, galera! Tchau!